Arrascaeta, tá? A situação do Arrascaeta que todo mundo questiona, lesões dificílimas de serem curadas. É informação. Fala-se muito do pubis, mas a coxa é o maior problema. Isso é informação que eu tenho, forte, de pessoas bem fortes dentro do Flamengo. E ó, ele tem um músculo posterior da coxa cheio de sequelas, de lesões que dificultam a performance. E aí, né, eu tentei falar até com médicos, e o que acontece? Para ele ter uma lesão no pubis recente e uma lesão antiga na coxa, isso mostra que ele tem grandes desequilíbrios musculares. Ou seja, muito se falou do pubis, a coxa do Arrascaeta, para ser mais preciso. O músculo posterior da coxa tem sequelas de lesões antigas. E isso, inclusive, pode gerar, pelo jeito, um desequilíbrio muscular, que também depois já teve a lesão do pubis, e é uma Arrascaeta que a gente fala, será que é apatia? O que será que é? São lesões. E dificilmente esse cara vai conseguir voltar àquele auge que ele teve se elas não forem completamente curadas. Ele tem a pressão de ter que jogar, de ter que acelerar uma melhora. E é uma Arrascaeta com a coxa mas muito prejudicada. Bom dia, fala nação rubro-negra. Gravíssima informação que trouxe o nosso pilhado sobre a condição física do Arrascaeta. Complicado isso. E no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o mercado da bola. Fazer uma atualização completa sobre Pablo, que pode ir para o Corinthians, falar também sobre o Samir, sobre o Matheus Cunha, sobre o Alan e sobre o De La Cruz. O Flamengo pode estar gastando em 3 jogadores nessa janela em torno de 170 milhões de reais. Tudo também sobre Flamengo versus Cruzeiro, partida essa importantíssima, aquele famoso jogo de 6 pontos no estádio do Maracanã. E o Joshua, jogador meia da base do Flamengo, acabou de assinar um contrato onde a multa é de 267 milhões de reais. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E somente se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Quiserem colaborar com a Flageral, o Pix está aqui embaixo do vídeo, fixado na descrição. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E falando agora sobre o mercado da bola, fazer aquele resumão, temos notícias sobre o Samir, sobre o Pablo, sobre o Matheus Cunha, sobre o Alan e também sobre o De La Cruz. Vamos começar pela prata da casa. Matheus Cunha, excelente notícia que o Globo trouxe em relação à renovação do mesmo, né? A gente sabe que o contrato do Matheus Cunha termina nesse final do ano. A gente estava numa expectativa ali de renovação, só que estava no entrave essas negociações, estavam paralisadas. Mas agora, segundo o Globo, está muito bem encaminhada a renovação do mesmo. Ele que está tendo uma chance com o técnico Sampaoli, às vezes entra ele, às vezes entra o Santos. Então ele se sente prestigiado no elenco e o salário dele, que era de 16 mil reais, vai subir para mais de 100 mil com certeza. E ele vai ter a valorização e vai ter com certeza mais oportunidades no time titular também. Isso é fundamental. Galera, falando sobre o Samir. Segundo o UOL, o Flamengo está negociando a contratação do Samir. Sendo que a situação do Samir é mais complicada, porque o Tigres pagou um dinheiro muito alto para ter o Samir. E hoje em dia o Samir é titular absoluto do Tigres. Então fica ali o Tigres não querendo vender o Samir para o Flamengo, mas o Flamengo com a intenção de contratar ele, ou até mesmo o Lucas Veríssimo. Mas o Lucas Veríssimo é um jogador que veio aí de muitos problemas de contusão. Então o foco principal do Flamengo é o Samir, mas com esse entrave financeiro. Falando agora sobre o Pablo. Pablo é um jogador que não vem tendo chances, nenhuma chance com o técnico Jorge Sampaoli. A última vez que ele jogou foi com o último técnico, o Vitor Pereira, contra o Alcas. E ele não está se encaixando, não está conseguindo jogar no time rubro-negro. Às vezes que entrou não foi bem. Então o Flamengo coloca ele na prateleira. O Corinthians, segundo coluna do Flamengo, está conversando com ele, está negociando com ele, com a staff do atleta, sendo que, é o que eu falo sempre, o maior problema do Flamengo querer negociar jogadores são os altíssimos salários astronômicos que o Flamengo paga para certos jogadores, e quando quer negociar fica difícil a situação, como é o caso do Pablo. O Corinthians, ele quer contratar o Pablo, sendo que não está com dinheiro para poder pagar o salário. O Pablo poderia conversar, dar continuidade à carreira dele e baixar um pouquinho a pedida, né? Porque sabe que o Corinthians não tem a condição financeira que o time da Gávea tem. Então é essa as situações aí de certos jogadores. Falando agora sobre o Alan. Alan, que o Atlético Mineiro bate o pé querendo 48 milhões de reais por ele. É uma situação parecida com a do De La Cruz. O River Plate quer um valor ali de mais ou menos 15 milhões de euros.
E o Flamengo está com a prioridade de contratar esses dois jogadores, o Alan e também o De La Cruz. Vamos ver como é que vão ficar as negociações. Se forem por esses valores, o Flamengo somente com 3 jogadores nessa janela vai gastar em torno de 170 milhões de reais. Você bota aí, o Flamengo já contratou o Luiz Araújo por 48 milhões de reais. Tem também o Alan, que talvez a gente contrate por mais ou menos esses 48 milhões de reais. Em relação ao De La Cruz, 15 milhões de euros, que dá mais ou menos uns 75 milhões de reais. Botando ali na caneta, no papel, vai dar em torno de 170 milhões de reais 3 contratações. Se essas contratações vierem a se concretizar, a gente deseja toda a sorte do mundo e que eles correspondam dentro de campo. Porque o Flamengo realmente está caindo pelas tabelas, principalmente na parte física. E o São Paulo enxerga que com esses atletas, a parte física, a gente tem um ganho maior ali, um fôlego maior. Tá? Vide a situação principalmente do Arrascaeta. E nós estamos falando agora sobre a partida de hoje. Partida jogada no Maracanã às 6h30 da noite contra o Cruzeiro. Cruzeiro que veio da segunda divisão com moral, tem feito um Campeonato Brasileiro 2023 pelo menos razoável para bom. Está ali na 5ª colocação com 12 pontos em 7 partidas. Exatamente a mesma coisa do Flamengo. O Flamengo que está na 6ª colocação devido a um gol a menos no saldo de gols. Então o Flamengo vai para essa partida com totais capacidades técnicas para vencer o Cruzeiro. Vamos ver a parte física, já que o Arrascaeta mais uma vez não vai a campo. O Flamengo deve ir com a seguinte escalação segundo o Globo Esporte. No gol, Matheus Cunha. Na lateral direita, o Wesley. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Fabrício Bruno, ao lado do Léo Pereira. A parte de volante, graças a Deus, o São Paulo sacou o Vidal, né? Porque não tem muito sentido o Vidal tá ali atuando no time rubro-negro sem acertar praticamente nada. Então, na parte de volante, a gente vai com Pulgar, Thiago Maia, Gerson e mais na frente ali o nosso Vitor Hugo. E no ataque a gente vai com Pedro junto com Gabigol. Capacidade para ganhar a gente tem. Agora o problema são as atuações apáticas do time do Flamengo e contando também com a parte física que está periclitante, principalmente no segundo tempo. É uma tecla que o São Paulo bate sempre. Essa parte física do Flamengo vem deixando o Flamengo muito vulnerável, principalmente no terço final do jogo. Falando sobre resultado, acredito eu que o Flamengo vai vencer essa partida por 2-0. Sendo que o Cruzeiro vai jogar daquele jeito, né? Retrancado, esperando o Flamengo dar alguma brecha e vai jogar no contra-ataque. Então é o que eu falo sempre, vamos chutar de fora da área, a gente tem jogadores com capacidade para isso. Nossa última partida foi um gol de fora da área do Gabigol. Se não chutar de fora da área, fica difícil para a gente conseguir entrar às vezes num time que está totalmente atrás da linha da bola, como foi o caso do Corinthians. Principalmente no segundo tempo, eles jogavam totalmente ali atrás da linha da bola e foi difícil para a gente conseguir marcar o gol. Então, se não for de chute fora da área ou de cruzamento, fica difícil a gente querer tabelar e sair na cara do gol tendo 10 jogadores do time adversário atrás da linha da bola. Então, vamos jogar concentrado, vamos parar com essa história de ficar tocando a bola e não dar ênfase ali, pelo menos que chute a bola, que tente fazer uma jogada mais aguda, porque não dá para a bola chegar no ataque e voltar para a defesa, chegar no ataque e voltar para a defesa. Aí não há porcentagem de bola que defenda esse tipo de futebol. Não adianta o time ter 70% de posse de bola e não conseguir nem chutar direito a gol. Então, que tenha bastante concentração. A gente vai para essa partida, que é importantíssima no Campeonato Brasileiro, mas também visando a partida contra o Fluminense na próxima quinta-feira. Aquele teste decisivo para a gente entrar com totais condições de poder passar também pela Copa do Brasil. Então o jogo de hoje para mim é fundamental para a gente saber como realmente o time rubro-negro vai se comportar na quinta-feira, que para mim é a partida mais importante do ano. E nós estamos falando agora sobre renovação. Vamos fechar o vídeo com chave de ouro. O Joshua, que é um meia do Flamengo, da base do Flamengo, ele assinou um contrato com multa de 50 milhões de euros, dá mais ou menos 267 milhões de reais. E o maior destaque dele é a quantidade de gols que esse menino faz. Ele já tem mais de 100 gols pela base. O Flamengo, enxergando isso, foi lá e não deu mole. Já fechou o primeiro contrato com ele tá todo feliz, né? A família foi lá, tirou foto junto da assinatura dele. E é isso, galera. A gente tem que valorizar as nossas joias. O moleque tem título pra caramba e a gente ou lucra com ele financeiramente
ou a gente tem aquele ganho técnico dentro de campo. Vide o caso aí do Matheus França, também do Matheus Gonçalves, do Matheus Cunha, vários Matheus, né? Tem bastante Matheus no time rubro-negro, entre outros, né? O João Gomes, que foi vendido recentemente, o Reinier, são todos jogadores oriundos da base rubro-negra. E o Joshua tem um caminhão de títulos, né? Tem mais títulos, com certeza, que o próprio Botafogo em toda a sua história. Vamos lá para os títulos do Joshua. Ele conquistou 2 Hyper Cups, um Carioca, uma Copa Rio, uma Taça Guanabara e uma Lion Braid Cup, conquistada na semana passada em Londres. Então é isso, galera. Bastante títulos. O moleque tá todo feliz, 16 anos, assinando seu primeiro contrato. A gente deseja boa sorte a ele e a gente também deseja boa sorte ao time rubro-negro hoje contra o Cruzeiro. E se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, é importantíssimo aqui pra galera da Flageral e para vocês também estarem sempre atualizados das notícias do nosso Mengão. Fica com Deus, até a próxima e fui!